Então, Álvaro, isso, isso também, muitas pessoas me perguntam, isso já aconteceu muito, né? De eu não saber, principalmente no início, isso me causava muita insegurança quase sempre, em todas as situações. Então, eu não sabia do que eles estavam conversando, né? Mas aí depois eu fui entender que a etnografia não são só palavras, né? O pesquisador está ali para viver aquela experiência, ele tem que estar exposto no sentido de que ele tem que aprender, ou ele tem que perceber todas as dimensões dos seus sentidos mesmo, né? Então eu estava ali para observar, simplesmente olhar as expressões no rosto, a entonação da voz, as pessoas, né? Se eram lideranças, se eram mulheres, se eram crianças, se eram, né, que estavam conversando, em que situação, se era numa situação tranquila de um encontro ali, de uma refeição, ou era numa caçada, ou numa pescaria, ou num ritual mais exótico, mais importante. Então, mesmo que eles não estavam falando em português, eu percebia todos esses outros aspectos e isso me informava em relação a como eles lidavam com o tempo, né? Em relação a como eles lidavam com a propriedade, em como eles lidavam com a alimentação, com o compartilhamento da alimentação. E em alguns discursos, alguns diálogos, tem algumas palavras que eles usam que é da língua portuguesa. Eu identificava o assunto, se era ligado à educação, à saúde, se era sobre política, sobre futebol. Por conta de algumas palavras eu sabia do que se tratava, né? Ou se era mesmo daquele conflito dos invasores, né? Então, assim, havia outras leituras que não a língua, né? Agora, sempre que eu estava, ou quase sempre, a partir de determinada situação, eles meio que cuidavam de me informar. Então, sempre alguém se aproximava de mim e contava o que estava acontecendo, ou pelo menos fazia uma síntese, né, daquilo que estava sendo discutido ali, ou contava histórias para que eu entendesse todo o contexto daquela conversa, né? Falava da importância daquele tema para a cultura e etc. Então, eu não sentia falta, né? Eu gostava, inclusive, daquele silêncio cultural da nossa cultura, né? Aquele silêncio, aquela solidão cultural. Eu acho, inclusive, isso muito importante para determinados momentos da etnografia. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, se vocês vão imergir em um espaço, em uma cultura, não vão em grupo, vão sozinho, porque se você vai sozinho, você, além de você ter esse silêncio cultural, você vai interagir muito mais com o diferente, você vai estar muito mais exposto, né? Se você está com uma pessoa, um amigo, um professor e tal, vocês acabam conversando muito sobre o que vocês acham que está acontecendo, né? Vocês começam a pensar e a conversar ali e a concluir e de certa forma vocês se isolam, né? Do que de fato está acontecendo. E quando você está sozinho, as pessoas, você acaba tendo que interagir mais com as pessoas daquele grupo, você acaba tendo que pensar mais e ter mais cuidado antes de concluir, porque não tem uma pessoa aqui para confirmar o que você está pensando, né? Então, uma etnografia, ela é boa naquela solidão cultural. O que eu estou chamando de solidão cultural? Eu estou inventando isso, né? Mas eu estou chamando de solidão cultural quando você está sozinho, quando só tem você daquele membro da sua cultura. E aí você tem que interagir com outra cultura, né? Mediado pela sua, obviamente, né? Mas que você tem que interagir e você tem que imergir melhor, né? Não só fisicamente, mas
cognitivamente naquela cultura, né?